Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso. Louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Meus irmãos angolanos e angolanas, aqui é o vosso irmão Mos Khalifa, o líder da organização União. Angolanos e angolanas, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. Porque a mente não serve para nada senão para usar. Por que nós angolanos somos os africanos mais ignorantes da África? Por que nós angolanos somos os mais ignorantes em África? Eu vou provar. Todo africano que entra aqui, consegue realmente fazer do africano angolano servente de outro africano. Ele se torna-se escravo, servente de outro africano. De branco já não se fala. Por que nós angolanos somos os africanos mais atrasados? Porque nós angolanos, quando não compreendemos uma coisa, a gente pré-ignora, a gente pré-critica, a gente pré-rejeita. Sem primeiro se dar a oportunidade para questionar, perguntar e ter certeza sobre o que o outro está a dizer. Nós não somos assim. Nós angolanos temos a cultura, porque cultura, meus irmãos, cultura é um hábito e costume. Quando um povo tem um hábito e costume de pré-rejeitar, pré-ignorar, mas só quando realmente vem do angolano, igual a ele. Quando nós temos esse comportamento de rejeitar, desqualificar aquilo que a gente não compreende, a gente está a provar que a gente não sabe que para aprender tem que perguntar, tem que questionar sobre aquilo que a gente não sabe. Nós angolanos não somos assim. Nós angolanos não somos assim. Nós temos uma cultura de pensar que a gente sabe. Porque quando você realmente discorda, critica sobre o que você não sabe, então você pensa que sabe. Essa cultura que nós temos de pensar que a gente sabe, por isso pré-irracional, discordamos, criticamos, sem primeiro questionar, perguntar, para então a pessoa te esclarecer sobre o que está a dizer. E se a resposta realmente não for convicto, aí você contrapõe, e o teu contrapor tem que trazer o esclarecimento para ajudar a realmente transmitir uma mensagem errada, poder ser esclarecido por você. Nós angolanos não somos assim. O nosso problema angolano não é ignorância. O nosso problema não é ignorância. É arrogância de dizer não sei para depois você poder saber o que você não sabe. Não, a gente é arrogante. A gente é arrogante. O angolano não sabe o que é preconceito. Nós angolanos não sabemos o que é racismo.
os brancos em Angola vivem melhor do que nós? Angolanos. Por que em Angola os brancos vivem melhor do que nós? Por que em Angola os brancos vivem melhor do que nós? Não é por causa do racismo. É porque nós, angolanos, não sabemos o que é racismo. Os brancos em Angola vivem melhor do que nós porque nós não sabemos o que é racismo. Se nós soubéssemos o que é racismo, os brancos em Angola não iam viver melhor do que nós, como vocês os pretos, nós os pretos, na América, na Europa, não vivem melhor do que os brancos. Não vivemos melhor do que os brancos. Você é negro, doméstico, pode até achar, porque você ganha 1.000 euros lavando o rabo de branco, 1.000 euros trabalhando na construção civil, mas ainda aquele branco que vive de bônus de gratificação, ou que vive de full stamp, ou aquele branco que vive de subsídio do governo, ainda é melhor do que você, porque ele não faz nada. Ele coça o rabo, enquanto você acorda por baixo do gelo para pagar imposto, taxas. Esse imposto que vão dar para o branco que não faz nada. Mas em Angola, se você não fazer nada, vai morrer de fome. Em Angola, se você não fazer nada, vai morrer de fome. E o branco em Angola, não fazendo nada, vai viver 10 vezes melhor do que você, do que eu, do que os pretos. Mas por quê? Porque nós, angolanos, não sabemos o que é racismo. A gente pensa, quando um preto fala branco, está sendo racista. A gente pensa, quando um negro ou um preto fala, o branco fez isso, o próprio preto é que vai dizer, você está sendo, porque você não sabe o que é racismo. Quem realmente se definiu como um ser branco é os brancos. Quem real se definiu, quem se deu esse rótulo, que nós somos brancos, white men, são os brancos, não foram os negros que chamaram os brancos de brancos. Se você me perguntar, qual é o teu nome? Eu vou dizer, meu nome é Califa. Você passa a me chamar o meu nome, Califa. Eu não posso me chatear se alguém dizer Califa. Eu não posso, porque eu sou o Califa. Na questão racial, os brancos se auto-atribuíram. Nós somos brancos. E se um preto realmente diz, oh senhor branco, oh branco, eu não estou a ser racista, nem preconceituoso, nem discriminador. Estou a ser respeitoso, porque eu estou a chamá-lo consoante ele se atribuir. E nós angolanos não entendemos assim. Por quê? Porque nós somos muito ignorantes. É muito triste, meus irmãos angolanos. É muito triste. Preconceito significa preconceber. Preconceito é preconceber sobre algo que você não tem certeza. Por exemplo, se eu estou a andar num lugar específico, então para um carro com 4 brancos por dentro, para ao meu lado, eu posso preconceber que aqueles brancos podem ter alguma coisa a mim. Se parar um carro onde tem negros, eu também posso preconceber que esses negros podem me fazer algo. Preconceito. Se eu vejo uma pessoa branca e ela é branca, eu não estou a ser preconceito quando eu dizer branca. Se eu ver alguém gordo
e eu dizer gordo, eu não estou a ser preconceito. Agora, se eu dizer que este gordo não tem a capacidade de pular daqui até ali, eu estou preconceber. Porque nós sabemos que uma pessoa obeso tem deficiência realmente de saltar de um lugar para o outro. Então, eu posso preconceber que ele realmente não vai conseguir chegar até ali. Preconceito. Agora, quando eu dizer que este gordo não pode entrar nesse restaurante, isto não é preconceito, é discriminação, segregação. É discriminação. Quando o preto diz por que os brancos em Angola vivem melhor do que nós, não é discriminação, não é preconceito. É um questionamento, porque ele quer ter o esclarecimento por que eu que sou daqui não vivo melhor do que o estrangeiro. Só que nós angolanos começamos a dizer, é preconceito, é racismo. Por quê? Porque nós temos uma cultura de subserviência aos brancos. E essa nossa subserviência nos estimula a proteger a injustiça praticada pelo branco dentro do nosso país. Por favor, comecem a conversar com as crianças. Comecem a conversar com as crianças. Racismo, racismo. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, 20 anos no Brasil. Lá os brancos ganham mais do que os pretos. Lá os brancos ganham mais do que os pretos. Isso é um ato de inteligência. Isso é um ato de inteligência. Por quê? Porque na genética humana existe algo que expôs em nós, que a gente vai proteger, defender sobre o que é nosso. Você é preto, eu sou preto. O teu filho, meu sobrinho, é preto. O meu filho também é preto. Você me deixa para eu cuidar o teu filho, que é meu sobrinho preto. Então, os dois vão na piscina e começam a nadar. Meu filho e teu filho, que é meu sobrinho, somos todos pretos. O meu filho e o teu filho começam a se afogar na piscina. A quem você vai salvar? Instintivamente, você vai primeiro no teu filho. Isso chama-se inteligência. Inteligência. Quando você ir e abandonar o seu, isso chama-se estupidez. Então, o branco é inteligente quando na sua própria terra favorece gente como ele. E nós somos burros quando na nossa terra favorecemos branco e não nós. E não nós. Então, o que é o racismo? Racismo é uma política. Racismo não é cor de pele. Racismo é um projeto político que concede dono de gratificação, privilégio social às pessoas brancas. Isto é uma política universal. Os brancos devem viver melhor do que os pretos. Isto só acontece quando os pretos realmente não sabem o que é racismo. Porque quando tem um preto para explicar, é um bando de negro ignorante que começa a defender branco. Negro brigando contra o negro. Racismo é um sistema político que para você ser esse racista, tens que ter um poder bélico
armamento para amedrontar os países miseráveis, economicamente. Tens que ter um poder químico, que são as vacinas, alimentação industrial, que tem substâncias químicas para retardar a mentalidade do negro para não entender o que é racismo. Tens que ter um poder religioso, que quando você reza, pensa num branco, que Deus é branco e não igual a você. Tem que ter um poder econômico. E com esse poder político, você realmente vai subjugar os governos africanos. E assim os brancos vão ter que viver melhor dentro de África. Isso chama-se racismo. Racismo. Sistema político que concede bônus de gratificação aos brancos. Você pode dizer, é mentira, você está falando mentira. Agora vai ver no teu país, quem vive melhor, é os brancos ou você? Porque nós africanos mesmo aqui deixamos, sim, deixamos por quê? Porque a gente não sabe o que é racismo, que é uma política que consegue dar direito aos brancos. Por mais que o branco não sabe ler, o branco não sabe escrever. O branco não sabe ler, não sabe escrever. O branco vai viver melhor do que você em África. Nós angolanos precisamos usar isso. Precisamos usar isso aqui. Nós precisamos usar isso aqui, meus irmãos. Nós precisamos usar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Racismo é só um sistema político que luta para dar direito ao branco de ter direito em qualquer parte do mundo. Quando fala direitos humanos, você não está incluído, você que pensa que está... Direitos humanos é uma lei que foi criada para favorecer judeus quando saíram do campo de concentração. Quando saíram do campo de concentração, criaram a lei dos direitos humanos para ajudar o judeu. Por isso é que o judeu mata, judeu fere, judeu invade terra, judeu fuzila. Nem a ONU fala alguma coisa. Nem a ONU fala alguma coisa. Só que você pensa que você está incluído nos direitos humanos. Você pensa isso. Para os brancos, nós não somos humanos. Nós somos uma espécie dos macacos que evoluiu um pouco. Para os brancos, nós não somos seres humanos. Você que pensa assim. Não estou a falar que você não se sente humano. Estou a falar como é que os brancos nos vejam. Tens que aprender. Ver como os brancos nos vejam. Os brancos não nos vejam como os seres humanos. Eles nos vejam uma espécie entre os macacos que evoluíram mais do que outros macacos. Porque o ser humano, ou bem dizer, o animal, é a única espécie que faz de tudo que um ser humano quer. O animal é a única espécie, seja ele selvagem ou não, é só lhe domesticar que ele vai fazer o que o ser humano quer. E os negros é a única espécie que faz de tudo que o branco quer. Então o branco é ser humano, nós não somos. Por isso é que o branco vê que nós somos uma espécie de animais, porque eles também não entendem. Nós segregamos esse povo.
Maltratamos esse povo, escravizamos esse povo. Mas em pouco tempo eles riem à toa. Por quê? Porque eles não sabem realmente a sua própria história. Não sabem. Não sabem a própria história. Quando você lhes explica, você quer separar. Você é discriminador. Poxa, meus irmãos. Se Deus, você acredita em Deus? O Deus que colocaram na tua cabeça é uma fantasia que os brancos inventaram. O Deus que colocaram na tua cabeça é uma fantasia que os brancos inventaram. Esse teu Deus também de ancestralidade. Ancestralidade é uma fantasia. Esses vossos deuses ancestrais de africano é uma fantasia. É um lixo que colocaram nas vossas cabeças. Os deuses da Europa é um lixo. Os vossos deuses ancestrais é outro lixo. Vocês não gostam de ouvir isso. É um bando de gorila como vocês. Deuses ancestrais. Deuses ancestrais. É um lixo. É um lixo. Porque o Deus criador do universo, ele é discriminador. O Deus, o criador do universo, é discriminador. O verdadeiro Deus é discriminador. Ele disse, separa o trigo do joio. Discrimina o trigo do joio. Discriminar é só uma palavra sofisticada. Segregar é só uma palavra sofisticada. Já ouviram falar a segregação racial na África do Sul? A segregação racial na África do Sul. Já ouviram falar? Segregação, separação, discriminação. É a mesma coisa. E Deus disse, separa. Com quem diz? Discrimina, segrega o trigo do joio. Para quê? Quando o castigo de Deus descer, não afetar o trigo, apenas o joio. Porque o joio é arrogante. O joio é arrogante. O branco te distrata, te maltrata, te manipula para você ser subserviente na tua própria terra e ele viver melhor do que você. E você ainda bajula. O que é que você deveria fazer? Se separar, se segregar de gente que faz trabalho de lavagem cerebral para você não entender a lavagem cerebral, a manipulação que eles colocam dentro das vossas cabeças. Vocês veneram os brancos. Por causa de quê? Por causa da cor da pele. Vocês veneram os brancos. Então alguém que te escraviza, te maltrata, para vocês negros de estimação. Escravidão é coisa do passado. Não. Escravidão é atemporal. Não tem fim. Escravidão para acabar não depende do branco. Escravidão para acabar não depende da abolição do branco. Não depende do branco. O branco não tem controle sobre isso. Escravidão para acabar, você tem que se aceitar. Você tem que se aceitar e se segregar. E se separar daqueles que têm tendência de querer lavar a tua mente ou a mente do teu povo para ser subserviente a eles. Depende de ti. Mas você está a esperar que um dia o branco acorda bem. Não, o branco não tem que acordar bem. O branco é inteligente. O que faz dele inteligente é ele fazer primeiro para o seu povo, para o povo dele. E você? O branco é inteligente. Ele faz para o povo dele. Qual é se vai roubar, matar, ferir o negro? O negro é que não tem que se permitir. Agora, quando você se permite ser escravo,
para agradar o branco vai ajudar o povo dele. Vai ajudar o povo dele. E você? Ah, eu sou cristão, não acredito no discurso desse negro, é discurso de ódio. De ódio? Por que tanto discurso de ódio? Não! O amor que você prega é que o ódio. O amor que você prega é que faz mal. O mundo sofre por esse discurso de amor. O mundo sofre por aqueles que fingem que amam. O mundo não sofre por causa do ódio. O ódio liberta. O ódio salva. As mulheres estão aprisionadas nos relacionamentos, sofrendo não pelo ódio, mas pelo amor. Os negros foram escravizados durante 500 anos, não pelo ódio, pelo amor que eles sentiam ao Senhor. Jesus é amor, não. Eles fizeram do amor o ódio e o ódio do amor. Isso que vocês têm que entender. Ah, Jesus veio para unir, Jesus veio para juntar, Jesus veio em nome do amor. Ele disse: eu não vim para trazer a paz. Eu não vim para trazer a paz, mas a espada. Para cortar o quê? Para cortar a mentira. Qual a mentira? Essa mentira que estimula os negros a idolatrar, venerar brancos. Eu vim para separar. Jesus está a dizer: eu vim para segregar, separar. Eu vim para separar o pai do filho, o filho do pai, a nora da sogra, a sogra do nora. Eu vim para separar. Você está dizendo: Jesus veio para amar, para juntar. Não. Esta separação é quando você percebe que os teus pais realmente estão indo contra a mensagem do Criador do Universo. Separa. Essa separação não é sobre questão racial, é sobre questão comportamental. Quando você vê que o povo branco planejam para a tua retardação mental, então separa. Se você vê que o povo branco te manipula, então separa. Se você vê que o povo branco produz alimentação industrial para causar retardação mental, produz muita doença, então separa. Não sobre tom de pele, mas sobre comportamento. Separa. Não é o califa que está a dizer, é Deus que está a dizer. Separa. Agora eu vos pergunto: Deus odeia por te falar separa? O amor está em cortar aquilo que te faz mal. Mesmo que você tenha uma falsa pressão que quer te fazer bem, mas tem que cortar, vai doer. O amor surge depois do picar da anestesia. O amor surge depois do picar da anestesia. A dor de dente é o problema que você carrega há muitos anos. Só que você não quer arrancar essa dor, porque você tem medo da agulha da anestesia. Essa agulha vai te picar um pouco, mas quando arrancar o dente vai estancar a dor para sempre. Separa.
Eu estou em Angola. É triste, meus irmãos, se vocês estão na diáspora. É triste. Os brancos estão a encher esse país. E não só. Estão a criar programas de lavagem cerebral, de manipulação. Os brancos estão a se tornar generais. Os brancos estão a se tornar comandantes da polícia. Os brancos estão a se tornar juiz do Supremo Tribunal. Os brancos estão a se tornar os empresários neste país. E os angolanos? E os angolanos, meus irmãos, estão aonde? Sabe o que vocês vão falar? Aquela vossa merda de vitimismo. Aquela vossa merda, aquela nossa merda de se vitimar. Não, é o governo angolano que deixa os brancos. E você faz o quê? Você faz o quê? Você não deixa nada. Você não deixa nada. Não, eu vou abandonar o país. Eu vou fugir do país. Fugir à pobreza? A fugir à miséria para ir viver a pobreza? Fugir a miséria em Angola para ir viver a pobreza? Opa. É a pobreza que te conforta. Se os brancos lutaram para ter uma condição pobre, você não pode lutar para ter uma condição pobre na tua terra. Juntarmos preto e lutarmos, você não consegue. Você não consegue. Fugir é melhor. Fugirmos da nossa terra e entregar nos brancos é melhor. Amanhã os brancos vão arrumar esse país e quando você voltar, você vai ser estrangeiro. Você vai ser estrangeiro. Meus irmãos angolanos e angolanas, nós estamos só a se brincar. Nós estamos a brincar. E vocês não gostam de ouvir a verdade. MPLA controla essa merda. MPLA controla esta merda. Vou falar para vocês. MPLA controla essa merda. Nós que já moramos na diáspora, o que adianta falar tanto? O que adianta falar e não fazer nada? Você que está na diáspora, que tem uma mente já bem elevada, está a esperar que os parlamentares da UNITA façam alguma coisa por ti? Está a esperar que os parlamentares do MPLA façam alguma coisa por você? Se a mentalidade dele está bem atrasada, a não ser que você vai ter que retardar a tua forma de pensar para satisfazer essa gente. Porque eles não vão te satisfazer. Eles não vão te satisfazer. Você vai ter que, quando você vier aqui, para você lidar com essa gente, você tem que retardar a tua mentalidade. E você vai viver numa depressão constante. Sabe por quê? Porque nós não temos coragem de se organizar, um movimento da diáspora, plantar um líder aqui em Angola para fazermos alguma coisa. Pegarmos um jovem líder que já morou lá fora por muito tempo, esse praticamente compreende e aumenta a mentalidade de outros que estão lá fora. Nós não. É só lá. João Fiococo, João Bonhonho, a UNITA, MPLA, a UNITA, MPLA. Esperar que o MPLA caga, escorrega para virar manchete. Para virar manchete. Tinha programa na rede social, ainda recebe dinheiro dos partidos políticos para promover partidos políticos que têm mentes atrasadas. Que têm mentes atrasadas. O que nós da diáspora estamos a fazer? Nada. O nosso nível é baixo. Se Angola, os que estão em Angola cobram ao regime, nós já não deveríamos cobrar ao regime. Nós deveríamos apresentar solução.
A solução seria uma organização de angolanos na diáspora. Eu já disse 1, 2, 3, 4 vezes. Vocês são gananciosos até hoje. Então ainda não vai chegar. 2027, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Vou vos dar uma prova. Uma prova. Hoje foi o dia do assassino que foi chamado de herói Agostinho Neto. Entendem bem? Se fosse para o MPLA deixar o poder depois de 2027, eles não iam promover o Agostinho Neto. Eles não iam fazer tanta propaganda, tanta demonstração como fizeram hoje. Porque eles sabem que outro partido que poderia surgir vai ter que ofuscar a imagem do Agostinho Neto. Então, para que falar tanto de Agostinho Neto, se depois de 2027 o Agostinho Neto vão lhe tirar do ar, vão lhe colocar na galeria como os outros? Mas como hoje se promoveu tanto, é uma demonstração que ninguém vai vir para mexer no Agostinho Neto. Ninguém vai vir para mexer no Agostinho Neto. A UNITA já sabe disso. E você que está na diáspora, confiar. Porque eu sei o que é morar na diáspora. Eu sei, não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. O problema é que nós angolanos somos muito vaidosos. Somos vaidosos, ilusionistas. Estou na Europa, estou vivendo na Europa. Ainda eu que morei na América. Eu vi aquela merda também que um estresse. Eu trabalhava em Manhattan. Ganhava $800 semanal. Trabalhava numa loja chamada City Light. $800 semanal. Vem as contas, vem isso, vem aquilo, vem assado, vem cozido. Mas você sente que eu sou filho da Angola. Tem que fazer alguma coisa para o meu país. Nós gostamos de se fingir. Não, aqui estou bem, aqui na Europa estou bem. Não, não falta comida. Mas a pessoa não vive só de comida. A pessoa também vive de aconchego, mamã, papá, irmão, sobrinho. Você sabe que voltar num país onde primos que você encontra não tem laços, não há laços. Você encontra netos, não tem laços, não tem laços. Não existe laços, não tem. Não se construiu. Desde que ele nasceu, ele só ouve falar: eu tenho um tio, eu tenho uma tia, eu tenho uma prima. Quando você vem, você os conhece, friamente. Eu tenho um pai que mora lá fora. Você não tem laço. Você se sente só, sozinho. Você tenta esforçar. A coitada também, o coitado tenta esforçar, mas não encaixa. Porque isso é uma construção do berço. Não é de um dia para o outro. Você pode comprar um presente, ele vai receber um celular. Não tem. Você está em Angola, mas você sente que está perdido. A única que consegue entender, às vezes, é a tua mãe. Mas tua mãe também sofre. Tua mãe começa a sofrer. Vê que meu filho, esse país, não está conseguindo lidar. E te pergunta toda hora: filho, você está bem? É um castigo para ela também. É um castigo. Então não é só comida, não é só apartamento, não é só salário. O ser humano não é feito só disso, mas sim de laços familiares. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Eu estou aqui em Angola. Eu deixei o Brasil. Quando eu falo deixei o Brasil, estou a falar deixei os costumes do Brasil. Ter uma calçada, água, luz, saneamento básico, alimentação constante. Eu deixei esse costume. Eu disse: eu sou angolano. Não posso me mentir. Enquanto eu estiver no Brasil,
eu vou viver o Brasil. Enquanto eu estiver em Angola, eu vou viver em Angola. Eu nasci aqui, eu cresci aqui. Não vou me mentir. Se é cartar água, eu vou cartar água. É o meu país, é o nosso país. Não está bom, não está. Mas temos que fazer alguma coisa aqui dentro. Eu vou na praça, eu vou na praça. É desagradável? É. Eu vou fugir até quando? Eu vou fugir até quando? O meu país me dá uma oportunidade daquilo que a natureza obriga. Luta por alguma coisa. Morra por alguma coisa e não vive por nada. Não estou a dizer que todos têm que vir. Não, meus irmãos. Só estou a explicar uma realidade. Vamos fazer alguma coisa. Não adianta você ligar, fazer um programa e entrevistar os que estão em Angola. Não muda nada. Você quer like, quer seguidor, whatever. Não adianta esperar que o MPLA cometa um erro, 2 erros, para virar manchete, notícia, falar de sofrimento, sofrimento, sofrimento. Nada. Nos países oeste-africanos, as coisas estão a mudar. Porque cada oeste-africano que está aqui, ele consegue mandar $5, $5, junta, mandam para uma ONG na terra deles. Estão a financiar esses movimentos que estão a derrubar os governos. Aqui não tem nada. O angolano na diáspora prefere pegar $200, é bebedeira, bebedeira, bebedeira. $10. Imagina, cada angolano na diáspora. Mensalmente. Depositar $10 para uma organização. Essa organização não vai depender do MPLA. Vai se transformar num movimento político que não vai depender do MPLA para comer. Não vai. Não vai. E com isso ele vai ter autonomia para poder falar o que quer, como quer, sobre questão política, sobre questão racial, sobre questão global, e defender os angolanos que estão sendo destratados realmente na Europa, porque quando estão a vos destratar na Europa, aqui ninguém fala nada. Porque nem a UNITA tem coragem de perguntar por que os brancos distratam nossos filhos lá. Ninguém faz esse discurso. Porque o MPLA pode cortar o dinheiro. Não, você não pode falar de branco. Se você falar de branco, vão tirar o dinheiro. Então imagina se a diáspora realmente é que financia o movimento. Quem é que vai falar? Não fala de branco, porque se você falar, vamos tirar a comida. Quem que vai falar isso? Está aí o Júlio Malema, na África do Sul. Conseguiu como? Está aí o Júlio Malema, na África do Sul. Conseguiu como? É cada sul-africano que dá cada um centavo. O Iguire. Mas nós não somos assim. Eu não gosto dele porque ele é muito escuro. Eu não gosto dele porque ele é muito arrogante. Eu não gosto dele porque ele é muito agressivo na fala. Então você gosta de quem? Escolhe o que você gosta e vamos indicar. Se está na diáspora, ele tem que estar aqui dentro. Vamos aqui. E ele fica aqui. E nós na diáspora vamos apoiar ele. Primeiro é uma organização de angolanos da diáspora. Não é haver aqui para ser da UNITA, para ser do MPLA, para ser do Prajá. Não! Esses partidos estão todos vendidos. O que eu estou a falar aqui, nós já fizemos. Nós realizamos palestra todos os meses. O dinheiro sai do nosso bolso, é um bocadinho. O espaço custa 30 mil kwanza. Custa 30 mil kwanza. Um auditor. Com uma sala grande. Custa quanto? Aqui custa 25 euros. A gente paga. E convocamos os angolanos para virem ouvirem a palestra de graça. Porque é de direito. Aquele dá 10, eu dou 10, o outro dá 10. Somos 3, só somos 3. 3, 4, 5, que estamos a fazer isso. Porque o angolano precisa ouvir. Por que o estrangeiro vive bem, nós não? Por que nós temos esse complexo de inferioridade? Por que nós admiramos ainda os brancos? Eles têm que ver isso, têm que ouvir isso.
O que aconteceu com a nossa história? Como é que os brancos nos escravizaram? Vêm aqui, ainda não. Quer dizer, está feliz, está tudo. É como? Aí eu tenho que falar, explicar. O que é política? O que é democracia? Por que o MPLA não vai sair? Por que vai sair? O que tem que se fazer? Despertar mente! Nós fizemos isso. Também vai na Rádio 20. Chegamos na Rádio 20. Também tiramos do nosso bolso. Está aqui. Nós só queremos informar os angolanos. É falar. Vocês não. Estão a esperar. O NITA não vai mudar, meu irmão. Olha, se você mora na diáspora, em Angola você está condenado a sofrer. Eu me refiro na forma de pensar, porque quem está na diáspora já tem um pensar muito elevado, muito elevado. Vou vos dar só uma ideia muito simples. Olhem só. A UNITA ainda paga os jovens da diáspora, milícias digitais, para defender os erros da UNITA. A UNITA paga milícias digitais para lutarem contra aquelas pessoas que querem ensinar a UNITA a ser democrático. Porque se a UNITA era democrático, a UNITA está a dar a oportunidade de alguém fazer algumas críticas à UNITA. É normal. A UNITA não pode financiar certos jovens angolanos, jovem angolano, para criticar um jovem angolano que está a ensinar a UNITA a exercer a democracia. E essas milícias começam a taxar esse tipo de jovem que é só patriota. Esse do MPLA, esse se vendeu. Quer dizer, se você envergasse a UNITA, você não se vendeu. E aí você não pode falar nada contra crimes que a UNITA comete. Aí você não se vendeu. Mas quando você fica calado, vendo a injustiça, você já se vendeu. Não importa de onde vem a injustiça. Quando você enxerga a injustiça e você fica calado, você já se vendeu. Você já se vendeu, já se comercializou. Se você vê a injustiça que está vindo do MPLA e você não fala, você já se vendeu. Se você vê a injustiça vir da UNITA e você não fala, você já se vendeu. Ah, mas Moço Califa, tens que entender, a UNITA nunca governou. Eu sei que sim, nunca governou. Mas a UNITA comete alguns erros também. E é preciso que seja repudiado por esse erro. E ele tem que compreender. Eu sou só um cidadão. A UNITA não pode ligar pelas redes digitais e criticar. Não pode fazer isso. Mas eles vão fazer porque o nível de mentalidade é muito baixo. É muito baixo. Olha só os angolanos da diáspora que ontem apoiaram a UNITA em 2022. Ontem apoiaram a UNITA. Em 2022, uma delas é a nossa querida irmã Ana Caína. Apoiou a UNITA. Mas quando ela tentou fazer só uma reparação para tentar ajudar a UNITA a compreender que não vai por aí, por essa via, a milícia de Estado já começaram a atacar. Essa já se vendeu, essa é do MPLA. Porra, como é que as pessoas ficam? Como é que as pessoas ficam? Olha só a filha do Savimbi, que apoiou a UNITA, apoiou a CJ em 2022. Por tentar explicar alguma coisa, falaram que ela já se vendeu ao MPLA. Porra, como então? A UNITA nunca governou, mas se comporta de forma imoral com certas pessoas que realmente fazem uma crítica simples para que ele possa aprender a ser democrático. Então, o vosso discurso, a vossa defesa é essa. A UNITA nunca governou. Quer dizer, essa vossa deficiência. Essa vossa deficiência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, em muitos anos na diáspora, o que eu estou vendo em Angola, vocês vão me dar razão. Angola é nosso país. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Esse país merece. Não importa o tempo que a gente vai ficar lá fora. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que lutar. A gente tem que lutar. Esse é o sentido da vida.
A vida é uma guerra. A vida é uma guerra. Quem se acovarda à autodefesa vai ser escravo ou vai morrer. A vida é uma guerra. Ah, não vou lutar, não quero lutar. Se você ficar na cama, deitado, não querer acordar para ir trabalhar, ninguém vai dar comida. Ninguém vai dar comida. A fome vai ser o teu instrutor, vai te empurrar na rua, vai lutar. Ah, mas não tenho força. Vai limpar chão, cavar buraco, levantar bloco, para ter dinheiro para comprar comida, porque a vida é uma guerra. Não há como fugir. Não há espaço para fugir à guerra, não há espaço. Não há espaço. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Por mais que não seja eu, prestem atenção, por mais que não seja o Moço Califa, mas escolhe um líder que tem conhecimento sobre a África, tem conhecimento sobre a política internacional, sobre a política regional, tem conhecimento sobre a espiritualidade real do Criador do Universo, e tem conhecimento sobre a espiritualidade africana, tem conhecimento sobre as crenças europeias, tem conhecimento sobre o sistema econômico, tem conhecimento sobre a lavagem cerebral, tem conhecimento realmente sobre o racismo, tem conhecimento sobre a indústria da alimentação, que é um exército para neutralizar os angolanos. Tem conhecimento do exército do pré-natal, do exército do anticoncepcional, que está a fazer as mulheres tomar, depois perder a oportunidade de um dia alcançar. Produzir realmente uma redução na população negra, porque o poder está na expansão populacional. O poder está na expansão populacional. Mas eu vou fazer um live para falar sobre isso. O poder está na expansão populacional. Então, ficou esperto, entendeu? Vamos exterminar o negro. Vamos exterminar o negro de forma sofisticada. Envenena a alimentação industrial. Envenena o anticoncepcional. Faz as mulheres terem bebê nas maternidades. Para que quando elas ficam realmente na anestesia, sem ter noção, amarra os trombas delas para não mais nascer. Porque quanto mais negro, aumenta a população. E quanto aumenta a população, o branco pode reduzir, o negro tomar conta do planeta Terra como no início da humanidade. Não foi o diamante, não foi o petróleo, não foi o ouro, não foi o mercúrio, não foi o cobre. Nem sequer foi a tecnologia. Foi a poligamia. Que fez o negro ter poder populacional. O mundo estava cheio de negro. E o branco percebeu isso. É só reduzir a população negra que nós vamos controlar o continente. Entende? Muito obrigado. Fique com o Criador do Universo. Aqui é o vosso irmão Moço Califa, o ignorante, empírico, ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Assalamu alaikum.